Economia. Vamos falar sobre a nova lei que obriga empresas a informarem ao consumidor o peso dos tributos nos preços de mercadorias e serviços. Para isso, a CBN convidou Itelvino Schneider, que é diretor contábil da Magnus Consultoria. A Magnus é uma empresa fundada em 82 e iniciou seus trabalhos oferecendo serviços contábeis. Hoje a empresa conta com cerca de 80 colaboradores e parceiros que prestam serviços na área de contabilidade, consultoria e sistemas de gestão de empresas. É importante e oportuno esse assunto. E Telvino, primeiro então, essa lei, eu sempre acho assim, interessante os números das leis. 12.741/2012. Agora, exatamente o que diz a lei, Telvino, bom dia. Prazer em tê-lo aqui. Bom dia, é um prazer nosso estar aqui também e a todos os ouvintes da CBN. Quanto à lei, essa lei de 2012, na verdade, ela iniciou, o objetivo foi trazer um esclarecimento ou clarificar para o consumidor o quanto que ele está pagando da carga tributária incidente sobre cada produto ou serviço adquirido ou consumido por todos a população. Isso então quer dizer que ele vai pagar mais barato por determinado produto que hoje ele compra e vai comprar amanhã. Agora, os impostos ele vai saber. Em muitos casos, ele está pagando um produto, aliás, adquirindo um e pagando dois, né? Às vezes três, é isso, né? Com certeza. Tem produtos que têm uma carga altíssima, uma carga tributária elevada. Em especial, nós estávamos analisando o material escolar. Nós estamos aí no curso das aulas e não tem quase pouquíssimos produtos que é inferior a 40%. Para nós termos uma ideia, uma caneta, por exemplo, tem 47% de tributos embutidos no custo desse produto. E o consumidor está pagando, então, um valor de praticamente 50% a mais do que o seu valor sem a carga tributária. Pois é, estou olhando a minha caneta, minha que eu ganhei aqui de uma empresa do Sebrae, que presta serviços também para pequenos e microempresários. E estou vendo assim, por que será que metade é impostos dessa coisinha que escreve aqui, né? Exatamente, essas coisas que nós não entendemos. E por ser um material básico e ligado à educação, deveria ter um incentivo e não uma oneração, de certa forma, absurda, né? Ou uma carga tributária que perto de 50%, convenhamos, é expressiva. Ouvindo isso em comparação com países do primeiro mundo, a diferença deve ser grande, né? Com certeza, nós sabemos que, e não só na carga tributária, o mais importante é a contrapartida, que hoje nós temos uma carga elevada e a nossa contrapartida, ela é bem inferior aos demais países. Uhum. Então, isso que mais pesa na nossa análise é o retorno à população. E a lei começa a ser obrigada a empresa a cumprir a partir de quando? Na verdade, essa lei, quando nós falamos, ela é de 2012. Sim. No início, a implantação foi um pouco confusa, ou não tinha ainda os esclarecimentos necessários, então foi prorrogado para um ano. Então, ela vai entrar agora, a partir do dia 8, na verdade, de junho de 2014, ela entra em vigor. Pois é. Então, é engraçado como as coisas custam entrar em vigor aqui nesse país, né? Nós temos uma BR aqui que deve ser duplicada. A ordem de serviço vai fazer um ano agora em julho, né? E ela não começou ainda praticamente, né? Então, não dá para entender. Agora, vale destacar que a legislação recebe críticas quanto aos reais benefícios e exatidão do cálculo dos tributos. Você pode exemplificar? A caneta que você falou já é um exemplo, né? Com certeza. O livro, por exemplo, também, dentro desta análise... O livro deveria ter, como você falou da caneta, benefícios, total. Isenção. Né? Isso é saber, isso é conhecimento. Né? Exatamente. Só que, na verdade, nós temos 15% de imposto aí sobre um bem, né, que trata da educação. E ainda, então, dentro da complexidade, conforme você tinha feito a pergunta,
O nosso país ele tem uma complexidade das normas tributárias, muitas leis, influenciando então diretamente no consumidor e o custo para se apurar esse tributo. Então as empresas elas têm ali um quadro funcional grande onde ajuda a crescer o custo do produto em função das exigências do governo. Então é complexo o cálculo tributário mesmo. E Telvino Schneider, diretor contábil da Magnus Consultoria, falando sobre a lei que obriga as empresas a informarem os tributos nos documentos fiscais destinados ao consumidor final. De quem será a responsabilidade pela fiscalização? Que isso é outro problema brasileiro, né? A lei existe, está no papel, na prática é um pouco diferente. E nesse caso, quem é que vai monitorar isso tudo? Por tratar-se do consumidor, então nós temos ali as entidades como o PROCON, ele é o órgão oficial para fiscalizar se as empresas ou quem presta o serviço estão realmente cumprindo com o que dispõe essa lei. E claro, tem penalidades possíveis e passíveis? Quais são as punições, no caso de quem não cumprir? O Código Consumidor, que foi instituído pela Lei 8.078 de 1990, ela prevê, além de multas, ela pode ter, por exemplo, tem uma série de sanções, como suspensão do fornecimento do produto pelo estabelecimento, imposições de contrapropaganda, por exemplo, anunciando que aquele estabelecimento não atende às normas, então vai contrário à própria pessoa. E como cassação da licença, proibição da comercialização daquele produto e outras sanções previstas nessa lei. E Telvino, aí entra uma empresa como a de vocês, porque eu ouvi mais de uma vez aqui nesse mesmo estúdio que você está agora, o atual presidente da AMP, a primeira associação de micros e pequenas empresas do país, que foi aqui em Blumenau, em 84, ele disse que tem gente, principalmente o pequeno e o microempreendedor, que só nega sem querer, ele só nega porque não conhece. E aí, como é que fica? Você falou que eu entendi que é igual à Constituição brasileira, uma colcha de retalhos, né? E aí, o sujeito tem que acionar profissionais como vocês, é isso? Exatamente. Então, o empresário, ele deve buscar uma assessoria que esteja por dentro, ou seja, atualizada com todo esse compêndio de normas, que todo dia sai uma norma, ou mais de uma até. Então, buscar uma assessoria, aí a Magnus Assessoria, ela está preparada, inclusive todos os clientes dela, que são uma quantidade, já adotam esses procedimentos desde do lançamento dessa lei lá em 2012. Então, o profissional ou o empresário, ele deve estar por dentro dessas leis e ele por si só, devido ao grande número de normas, ele não consegue acompanhar. Então, ele requer uma consultoria especializada nessa área para apoiá-lo. E Telvino, eu leio aqui, a produção sempre me abastece com muitas informações, não é? Além de um roteiro básico aqui, a manifestação do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, Maurício Steinoff. O consumidor, disse ele, será enganado pelo valor aproximado dos impostos. Até o ICMS da conta de energia elétrica da padaria está no preço do picolé. Que coisa, hein? Será que pelo pauzinho do picolé, pelo sabor do picolé? Quer dizer, ninguém sabe, né? É verdade. Nós temos, como as matérias-primas, tem uma diversidade de tributação. Aí eis a complexidade, porque um produto ele é formado por N, né, componentes. E cada componente tem uma tributação diferenciada. Então, por essa razão, o cálculo aproximado. Mas, hoje, o Instituto Brasileiro aí de Pesquisas Tributárias, ele tentou compilar ali 1.500.000 produtos com as suas alíquotas ou sua carga tributária, dar uma noção. Mas não é a real, realmente. Devido à complexidade das nossas normas, fica difícil saber exatamente o tributo, por isso ele é aproximado. Essa coisa dos insumos é o picolé, voltamos a ele. Tem o pauzinho que vem da madeira, tem a essência, digamos, da framboesa, bastante conhecido na comunidade alemã, o capilé aqui, é conhecido como capilé, tem o gelo, que é a energia da padaria, tem tudo isso, né?
É verdade, a energia elétrica, a mão de obra, que já vem uma incidência de encargos em cima trabalhistas, os insumos, enfim. Então, todos esses materiais, essas mercadorias, já nas etapas anteriores, já tiveram uma tributação e vai carregando para as etapas seguintes. A gente está rindo aqui porque até seria cômico, né, se não fosse trágico. Outro assunto com o Itelvino Schneider, que é diretor contábil da Magnus Consultoria, é sobre o acesso irrestrito por todas as micros e pequenas empresas ao Super Simples, o sistema fiscal que reduz a carga tributária em até 40%. Quem pode, quem não pode entrar nesse sistema? Existe aí uma reivindicação, na verdade, pela classe empresária, o microempresário, o pequeno empresário. Ele, às vezes, devido a essa grande carga tributária, ele deixa de recolher ou de pagar alguns tributos, porque o seu caixa não comporta mais essa elevada, exatamente, esse montante expressivo de tributos. Então, elas acabam, por inadimplência, sendo excluídas do Simples. E tem que ficar fora aí um período para depois pleitear a sua nova entrada no sistema, parcelando ou pagando seus tributos atrasados. Então, o Simples não é tão simples assim. Não, o Simples realmente ele só tem o nome. Existe por trás uma complexidade também, né, uma exigência, e não é qualquer tipo de atividade, onde existem algumas propostas em andamento, que seria pelo faturamento e não mais pela atividade. Seria outra forma de facilitar o ingresso dessas empresas nesse novo sistema tributário. Bom, para quem ligou o rádio agora, nos 95,9 FM, da rádio que toca notícia, na internet cbnblumenau.com, o Itelvino Schneider repete aqui a data de uma lei de 2012 que entra em vigor agora nos próximos dias. Dia 8 que dia? Hoje é 5, né? 6 da manhã, 7 sábado, domingo pouca gente vai comprar, mas é dia 8, já começa por aí, no dia de domingo começa a vigorar uma lei, que só entra em vigor realmente na segunda-feira. Exatamente. Claro, tem os shoppings, tem aí uma série de estabelecimentos que trabalham aos domingos, né? Mas aí a obrigatoriedade vai ser controlada pelo PROCON. Você faz parte do conselho do PROCON? Eu sou indicado através do Sindicato dos Contabilistas de Blumenau, como um representante junto à Câmara de Julgamento, o JURAD, na verdade, é a Junta de Julgamento Administrativo dos processos que entram no PROCON. Então, nós trabalhamos e ali a gente ou participa de alguns assuntos que diz respeito, muitas vezes, ao consumidor, a relação do consumidor com a empresa que vendeu o seu produto. E agora, dentro desta nova obrigatoriedade, nós temos também a empresa, ela pode divulgar sua carga tributária de duas formas. Constante na própria nota fiscal, o documento fiscal, o cupom ou a nota fiscal, ou ainda através de um painel, um cartaz afixado no estabelecimento comercial. Itelvino, acho que era isso. Muito obrigado por ter vindo. Não é a Magnus Consultoria, empresa aqui de Blumenau, fundada em 1982. Para quem quiser fazer contato com a empresa, com você, como é que faz? Através do nosso telefone, é o 47-2102-6747. Muito obrigado mais uma vez, bom dia, obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos.